Esta jornada começa em Myrtle Beach, no noroeste do estado, seguindo o litoral antes de se afastar da costa e atravessar florestas e terras agrícolas, até uma das paradas de estrada mais famosas dos Estados Unidos, a South of the Border. De lá, a viagem segue para o Parque Nacional de Congaree e para a vizinha Columbia, capital da Carolina do Sul. Ao longo do norte do estado, em direção a Greenville, novas indústrias substituíram o que já foi o centro da produção de algodão. Depois, segue para o Parque Estadual Table Rock, antes de seguir para o sudoeste, ao longo dos Apalaches, até o Lago Kiowa. De lá, você conhecerá a Fazenda Woodburn e um forte histórico em 96, antes de terminar a jornada no belo Lago Strom Thurmond. A Carolina do Sul começa aqui, em Myrtle Beach, um importante destino turístico no sudeste dos Estados Unidos. Hoje, literalmente centenas de hotéis contornam a praia, que tem incríveis 96 quilômetros. O resort atrai cerca de 15 milhões de visitantes por ano e recebeu o título de praia familiar número 1 dos Estados Unidos. Há pouco mais de 100 anos, toda a área era floresta. Mas isso mudou com a chegada de uma ferrovia para levar lenha da costa para o interior. Funcionários da ferrovia e da madeireira iam à praia após o trabalho, tornando-se as primeiras pessoas a aproveitarem o que ficaria conhecido como Grand Strand. Surgiu a ideia de um resort e nasceu Myrtle Beach. Perto da costa fica o Broadway at the Beach, um shopping aberto em 1996 que se tornou o principal destino de compras do resort. O estacionamento vazio mostra que a gravação foi feita fora de temporada, mas durante o verão, este complexo atrai milhões de visitantes. O centro conta com 3 teatros, 17 restaurantes, 100 lojas, casas noturnas e hotéis, tudo ao redor do lago. Além disso, há inúmeras atividades para crianças de todas as idades. Myrtle Beach tem 460 hotéis, com cerca de 90 mil quartos. A maioria deles tem vista para o mar ao longo da praia de 96 quilômetros, onde 9 pieres de madeira se projetam sobre o Oceano Atlântico. Para muita gente, o local é um dos melhores da Carolina do Sul para a pesca, onde é possível pescar black sea bass, garoupa, anchova, truta marisca e cavala verdadeira. Pescar no pier é um passatempo popular e não é preciso autorização. Porém, você precisa seguir as regras locais, que proíbem bebidas alcoólicas e animais de estimação. E há um limite de tamanho e quantidade de peixes que você pode pescar. Também é necessário estar calçado, o que é uma regra sensata em um pier de madeira por causa das possíveis farpas. A uma pequena distância da costa, há uma paisagem com poucos habitantes e muitas florestas e rios, antes de aparecerem as terras agrícolas. A Estrada Interestadual 95 é a principal rota para subir até a costa leste dos Estados Unidos e vai de Miami, na Flórida, até Portland, no Maine. É a mais longa rodovia norte-sul no sistema de estradas e passa por 15 estados. Ao longo da estrada, há interessantes paradas e atrações. Esta se chama South of the Border. Em 1949, Alan Schaefer abriu um quiosque de cervejas na fronteira do estado, onde ele também vendia bugigangas mexicanas. Foi uma jogada inteligente, porque na época, o condado logo depois da fronteira, na Carolina do Norte, estava seco, ou seja, a venda de álcool era ilegal. O negócio estourou. Na metade dos anos 1950, ele estava expandindo com restaurante, hotel e lojas. Como você pode ver, tudo com temática mexicana, o que certamente tende ao estilo kitsch. A South of the Border é uma das mais famosas paradas de estrada dos Estados Unidos. O fato de estar no cruzamento com a estrada principal para Myrtle Beach também ajuda.
Quando a South of the Border abriu as portas, o Darlington Raceway, um autódromo que recebe provas da NASCAR, a Associação Nacional de Stock Car Auto Racing, também abriu. Geralmente, os circuitos são ovais simétricos, mas o de Darlington tem formato de ovo. A história conta que o proprietário do terreno de uma das pontas da pista se recusou a remover seu viveiro de peixes, e a pista precisou ser adaptada. Isso faz com que as equipes tenham dificuldade em montar a direção do carro de forma que seja eficaz nas duas pontas. Talvez por isso, Darlington seja conhecido como a pista muito difícil de domar. Com apenas 5 milhões de habitantes e um território do tamanho da Bélgica, a Carolina do Sul consegue manter boa parte das áreas florestais, o que é uma importante fonte de negócios desde o fim do século XIX. O que antes dava muito trabalho, com 2 homens para cortar uma árvore, hoje é muito mais eficiente, com maquinária moderna cortando, separando em tiras e preparando a madeira para ser comercializada. Dos 2 lados do rio Congaree fica o maior trecho de floresta aluvial primária que resta nos Estados Unidos. Este tipo de habitat é encontrado em planícies de inundação ao longo de rios que transbordam ocasionalmente. É um ambiente de crescimento ideal para vários tipos de árvores, como carvalho, pinheiro do brejo e eucalipto. Aqui, no Parque Nacional de Congaree, ficam algumas das maiores árvores do leste dos Estados Unidos, formando um dos mais altos dosséis de florestas decíduas do mundo. O Parque Nacional foi finalmente criado em 2003, após uma longa campanha que começou em 1969. Há um século, havia cerca de 9 milhões de hectares desse tipo de floresta nos Estados Unidos. Mas, por causa da expansão do florestamento e da agricultura, hoje só sobrou cerca de 1.600.000 hectares. Pelo menos, esta bela selva de 10.500 hectares agora está protegida para as futuras gerações. 32 quilômetros a noroeste fica Columbia, a capital da Carolina do Sul, com cerca de 130 mil habitantes. A cidade é relativamente nova, tendo sido fundada depois da Guerra de Independência dos Estados Unidos em 1786. Foi projetada uma planta ortogonal de 400 quarteirões em um quadrado de 3 quilômetros à margem do rio. Durante a Guerra de Secessão, nos anos 1860, boa parte da cidade foi destruída pelo fogo, mas a riqueza da indústria do algodão e a chegada da estrada de ferro fizeram Columbia prosperar de novo. A Universidade da Carolina do Sul foi fundada em 1801. Ela foi fechada durante a Guerra de Secessão e transformada em um hospital pelos confederados. Quando a cidade foi atacada e incendiada pelo exército da União, eles tomaram o hospital e os edifícios foram poupados das chamas. Em 1869, a universidade adicionou uma emenda à sua Constituição que impediria discriminação racial. E depois elegeu 2 curadores negros para o Conselho de Administração. Hoje, a universidade recebe estudantes de todo o mundo e tem quase 30 mil alunos. Em 1851, foi projetado um Capitólio estadual em estilo neoclássico. Mas assim que a obra começou, descobriram que o arquiteto era desonesto e o dispensaram. O edifício que existe hoje tem estilo semelhante ao do projeto original, e a construção começou em 1855. Durante a Guerra de Secessão, o prédio escapou de ser incendiado, mas foi danificado pelos incêndios próximos. A construção só foi concluída em 1907 por causa da falta de fundos no período pós-guerra. Hoje, o edifício é um marco histórico nacional. Um marco bem diferente é um restaurante nas cercanias de Columbia, que o leva de volta a uma lanchonete da década de 1950. Antes, você viu um restaurante estilo mexicano kit.
Este, cujo forte é carne de porco, se chama Pig Park. Ele foi aberto em 1953 pela família Bessinger, que o dirige até hoje. A receita do famoso molho barbecue amarelo deles é a mesma há mais de 50 anos. O coração industrial da Carolina do Sul fica ao norte, onde pequenas cidades como Gaffney cresceram. Como tantas outras cidades, Gaffney teve bons e maus momentos. E as plantas de antigas fábricas contam suas histórias. Mas na década de 1980, a economia de Gaffney dependia da produção de pêssegos. Para dar ênfase a isso, foi construído o Pitchoid, uma torre de 50 metros de altura no formato de um pêssego gigante. A Geórgia pode ser conhecida como o estado do pêssego, mas aqui, no condado de Cherokee, onde fica Gaffney, mais pêssegos são colhidos do que em todo o estado da Geórgia. Mas é preciso dizer que muita gente acha que o pêssego gigante parece um traseiro humano, que pode ser visto a quilômetros de distância. Certamente é algo que não passa despercebido. Uma importante autoestrada atravessa Gaffney, a Interestadual 85, que vai da Virgínia, no norte, ao Alabama, no sul. Esta área da Carolina do Sul é o coração industrial do estado e tem uma população crescente. Uma das consequências é o aumento do lixo produzido. Então, nos arredores de Spartanburg, há um grande aterro, para onde vai todo o lixo da área que não pode ser reciclado. Hoje em dia, muito cuidado é tomado para evitar poluição. E um revestimento é colocado antes de o lixo ser despejado. Assim, materiais tóxicos, como produtos de limpeza e pesticidas, não chegam até o sistema de água subterrânea. A cada dia, uma camada de solo é adicionada para evitar que algum odor danoso se espalhe. E quando o aterro atinge o limite estabelecido pelas autoridades estaduais, ele é coberto com uma camada de barro e uma camada profunda de solo, para que se plante grama por cima. De acordo com a legislação estadual, o local deve então ser monitorado continuamente por 30 anos. Em 1992, a fabricante de automóveis alemã BMW, que significa Fábrica de Motores da Baviera, resolveu abrir a primeira fábrica nos Estados Unidos. O primeiro complexo foi aberto em 1994 e, em 2000, começou uma expansão de 300 milhões de dólares. Em 2009, a fábrica de Spartanburg produziu 1.500.000 automóveis e os enviou em vagões de trem duplos para todo o país, além de em contêineres para exportação. Mas esse número é uma gota no oceano em comparação à estimativa de 150 milhões de veículos que rodam nas estradas americanas hoje, com cerca de 5 milhões de carros novos vendidos a cada ano. À sua frente está o Parque Estadual Table Rock, que cobre pouco mais de 1.200 hectares e fica na extremidade das montanhas Blue Ridge. Além da própria Table Rock, os visitantes encontram no parque lagos, florestas, cachoeiras e inúmeras trilhas para explorar. Há mais de 200 anos, toda a terra pertencia à nação Cherokee. Os indígenas chamavam a área de Sakanaga, que significa Grandes Montes Azuis de Deus, e eles tinham muitos acampamentos de caça na região. Em 1785, eles assinaram um dos tratados de Hopewell com o governo dos Estados Unidos, que criou um limite oeste para o assentamento dos colonizadores. Mas deu origem à piada Cherokee sobre folhas secas. Eles diziam que quando os tratados não servissem mais aos americanos, eles seriam levados pelo vento como folhas secas. E eles estavam certos. No começo do século XIX, os colonizadores haviam ultrapassado o limite,
e em mais ou menos uma década começaram a chegar turistas. A Guerra de Secessão afastou os visitantes, e foi só mais tarde naquele século, depois da construção de novos hotéis, que a popularidade de Table Rock aumentou. O parque pode ser menor se comparado a outros dos Estados Unidos, mas é um dos lugares mais visitados da Carolina do Sul e atrai gente de toda parte que vem conhecer a grande cúpula de granito de Table Rock e explorar a rede de trilhas. A montanha em si recebeu esse nome de uma antiga lenda Cherokee. Eles acreditavam que o Grande Espírito usava a Table Rock como mesa e que a montanha menor, que fica perto, era seu banquinho. Ao sul fica a Floresta Nacional de Nantahala, que foi estabelecida em 1930. Nantahala é uma palavra Cherokee que significa Terra do Sol do Meio-Dia, onde o sol só atinge os vales fundos ao meio-dia. Mais para dentro das montanhas Blue Ridge fica a Floresta Nacional Sumter, que é cortada por profundos vales arborizados e muitas cachoeiras. Estas são as Issaquena Falls. Muitas lendas existem sobre elas. Uma delas diz que uma garota Oconee, chamada Issaquena, descobriu que sua tribo planejava atacar uma comunidade de colonizadores que ficava perto. Ela foi a cavalo avisá-los, e no caminho, deu nome aos lugares pelos quais passou: 6 Mile, 12 Mile, 18 Mile, até alcançar 96 Mile, que você conhecerá daqui a pouco. Sabendo da traição, os guerreiros Oconee perseguiram Issaquena até as cataratas, de onde ela fingiu pular, mas se escondeu em uma saliência atrás da parede de água. Pensando que ela tinha morrido, a tribo desistiu da perseguição, e Issaquena fugiu pela floresta. Ao sul da Floresta Nacional Sumter fica o Lago Keowee. É um reservatório feito pelo homem que levou 10 anos para ficar pronto, tendo começado em 1963. A água é usada na produção de energia hidrelétrica em 3 represas e também resfria os reatores de usinas nucleares próximas. O lago também foi planejado para servir ao público, com casas construídas ao redor da orla de 480 quilômetros. O projeto envolveu desmatar uma área enorme e cavar os vales para aumentar a profundidade da água no reservatório, que seria abastecido por 3 rios que fluem das montanhas Blue Ridge. Ao sul do lago Keowee fica a cidade de Clemson, que é dominada pela universidade, que por sua vez é dominada pelo estádio de futebol americano. É a casa do Clemson University Fighting Tigers. Apesar de ser apenas um time de faculdade, o número de torcedores é enorme, porque o estádio, com a marca da pata na grama, tem capacidade para mais de 80 mil pessoas. É do mesmo tamanho do Estádio Nacional de Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos em 2008. A Universidade Clemson tem esse nome por causa do estadista e político Thomas Green Clemson, que ao morrer, em 1888, deixou quase todo o espólio para ser usado na fundação da Faculdade Agrícola Clemson da Carolina do Sul. Ela foi aberta em 1889, com 446 alunos, como uma faculdade militar masculina para brancos. A faculdade passou a ser civil e a aceitar mulheres em 1955. E o primeiro aluno negro foi admitido em 1963. Um ano depois, passou a se chamar apenas Universidade Clemson. Hoje, mais de 15 mil alunos estudam nela. Cinco quilômetros para fora da cidade, em Pendleton, fica a fazenda Woodburn. Ela foi construída em um estilo conhecido como antebellum. O termo é usado para casas de estados sulistas construídas em estilo neoclássico antes da Guerra de Secessão, nos anos 1860.
Woodburn foi construída nos anos 1830 para a família Pinckney e depois aumentada durante os anos 1850. O clima na Carolina do Sul nos meses de verão é quente e úmido, então as longas varandas, que dão meia volta na casa, tiram vantagem de qualquer brisa e também ajudam a manter os quartos principais à sombra. É um tipo prático e primitivo de ar-condicionado. Perto da casa, há um grupo de edifícios que incluem a cozinha, que ficava separada do edifício principal caso ocorresse um incêndio. Em 1966, Woodburn foi doada à Pendleton Historic Foundation, que restaurou a casa e a abriu para o público. À sua frente está o Sítio Histórico Nacional 96, também conhecido como Velho 96, e Star Fort, um dos locais históricos mais importantes da Carolina do Sul. Foi no antigo vilarejo de 96 que a garota Oconee Izaquina foi avisar os colonizadores sobre um ataque indígena. Resta pouco do vilarejo original, exceto pelo forte de terra em formato de estrela, que foi cenário da primeira batalha nos Estados do Sul durante a Guerra de Independência. Foi também cenário do mais longo cerco de toda a guerra, que durou 28 dias. Quando a guerra chegou ao vilarejo de 96, ele se tornou uma fortaleza lealista. E os britânicos construíram um forte de terra em formato de estrela. A construção foi mais difícil do que a de um forte quadrado, mas assim, os mosquetes e canhões podiam atirar de mais ângulos pelas 8 pontas da estrela. O Exército Continental de 1000 patriotas, comandados pelo Major-General Nathanael Greene, construiu trincheiras ao redor do forte, se preparando para um ataque aos 550 lealistas, liderados pelo coronel John Cruger. O ataque começou em 22 de maio. Tiros de canhão foram disparados contra o complexo de uma torre de madeira, enquanto os soldados tentavam escalar as barreiras, que eram cobertas de espetos de madeira. Após 45 minutos, o ataque foi cancelado. Isso se estendeu por 28 dias, até o cerco ser finalmente abandonado, após relatos de que o exército britânico estava avançando. Semanas depois, o forte foi incendiado e abandonado, uma vez que as defesas dos lealistas estavam muito enfraquecidas. Diferentemente de muitos outros fortes da época, o Star Fort quase não passou por restaurações e está praticamente como era em 1781. Boa parte da Carolina do Sul é dada à agricultura e um estilo de vida que permanece inalterado há gerações. O formato icônico deste celeiro pode ser visto em muitos lugares dos Estados Unidos. Este exemplo fica próximo à cidade de Edgefield. Ela foi fundada em 1785 e a praça principal ainda tem a aparência original. Do lado oeste fica o Palácio da Justiça Clássico, construído em 1839. Em frente, uma estátua de Strom Thurmond, que nasceu e morreu na cidade e foi governador do estado e depois eleito senador pela Carolina do Sul. O nome dele permanece no último destino desta jornada, que recebeu o nome quando ele ainda era vivo, o Lago Strom Thurmond. Ele foi construído na década de 1950 pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Eles barraram o rio Savannah, que funciona como fronteira entre a Carolina do Sul e o sul da Geórgia. Agora, o limite estadual fica no centro do reservatório. É a aparência impressionante do solo rico em ferro e quase laranja que dá a este imenso lago artificial um aspecto tão diferente. O reservatório foi formado pela represa Strom Thurmond através do rio Savannah. A extensão é de pouco mais de 300 metros. Ela se ergue 62 metros sobre o leito do rio e abriga uma usina hidrelétrica. Um lugar poderoso e notável para terminar esta jornada.